Bom, pessoal, é, eu vou começar então aqui. Apesar da gente estar com um quórum bastante baixo, independentemente disso, a gente toca a audiência, até mesmo porque a gravação depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Então agora são 18h40 e vou abrir então essa audiência pública devolutiva da Subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme relativa ao processo do orçamento cidadão. Então, me apresentando, meu nome é Tiago Hermel, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental. Trabalho na Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, a CEPLAN, e para quem está acompanhando esse processo já há algum tempo, sabe que houve uma mudança institucional no começo do ano. Então, o processo de orçamento cidadão, que antes era conduzido na Secretaria da Fazenda, ele passou a ser conduzido pela nova CEPLAN, e isso não tem absolutamente impacto nenhum para a população, para o processo como um todo, tudo continua como antes, só muda o lugar onde ele acontece. Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma devolutiva do processo do orçamento cidadão realizado em 2025. A gente vai apresentar os resultados do ciclo de participação. Temos aqui representantes da Subprefeitura da Vila Maria e da Vila Guilherme e das secretarias que tiveram propostas apresentadas durante esse processo para prestar contas do que foi decidido, das análises de viabilidade que foram feitas das propostas. Enfim, o nosso intuito aqui é garantir a transparência final para esse processo de 2024. E lembrando que não é uma etapa deliberativa. A gente tem possibilidade da manifestação dos munícipes, mas não no intuito de eh, apresentar propostas novas, coisas para serem adotadas dentro do orçamento cidadão. Mas críticas, sugestões, eventuais cobranças, tal, isso tudo a gente está sempre aberto, porque o processo sempre tem o que melhorar. Bom, falando um pouquinho da ordem do dia. Primeiro, a gente faz uma abertura, esse momento eu estou fazendo essa abertura, depois a gente passa a apresentação das análises que serão feitas pelas secretarias e pela subprefeitura. Após isso, havendo munícipes inscritos para a fala, a gente abre para essa fala e depois a gente devolve para as secretarias e subprefeituras comentarem ou responderem a eventuais questionamentos feitos durante as falas dos munícipes. E ao final de conta, ao final da audiência, a gente faz o encerramento. E queria lembrar que esta audiência tem a participação de técnicos dos órgãos das prefeituras, ou seja, não são dirigentes políticos, né? Não falam oficialmente com poder decisório pelos órgãos. Então, se surgirem algumas dúvidas que precisam de uma decisão de um nível mais alto, ou uma informação que não seja do nível técnico operacional, elas vão ter que ser encaminhadas posteriormente. Então, um pouquinho das orientações gerais, vou deixar aqui registrado. Todos têm possibilidade de falar. Para isso, são 3 minutos por participante que se inscrever. Para se inscrever, basta levantar a mão no Teams. Esse levantar a mão pode ser tanto pela a plataforma no computador, tem um botãozinho, um ícone com uma mãozinha, ou pelo próprio celular, se alguém estiver aplicando, né? O local, dependendo da maneira como você está acessando, é um pouco diferente, mas o ícone é o mesmo, é um botãozinho de levantar a mão. E aí, durante a parte das falas, a gente abre para ver se tem alguma manifestação, e a gente tem um teto de 20 falas, que dá mais ou menos 1 hora de duração, né? Não costumamos atingir esse teto nessa fase de devolutivas, né? Mas, eventualmente, quando é o caso, a gente controla um pouco pelo horário limite da audiência, por isso esse teto. Se houver tempo também, a gente amplia um pouco. A audiência está sendo transmitida por intérpretes presentes aqui no evento. Tem o Wallace e a Amanda, que estão fazendo a tradução em Libras, né? Então, gostaria de agradecer a presença dos dois.
por possibilitar essa acessibilidade também para nossa audiência. E, finalmente, como eu tinha mencionado, essa audiência vai ser gravada e disponibilizada posteriormente no YouTube. Ela não está sendo transmitida simultaneamente no YouTube. Isso já gerou problemas no passado, porque algumas pessoas se manifestavam no chat do YouTube achando que lá era o lugar de conversa sobre audiência, né? Então, para evitar esse problema, a gente faz no Teams as falas e as conversas acontecem pelo Teams e a audiência posteriormente ela é disponibilizada para dar a devida publicidade. Falando um pouquinho do calendário das audiências, elas começaram no dia 6 de outubro. Todas estão sendo das 18h30 às 19h30 e elas vão até o dia 6 de novembro. É uma audiência por subprefeitura, geralmente duas por dia, e sempre duas em localizações mais afastadas uma das outras na cidade, de maneira que, eventualmente, alguém que queira participar de duas audiências de locais próximos também consiga fazer isso. O único dia que não acontece audiência dos 5 dias úteis é a sexta-feira. Sexta-feira é um dia que costuma ter uma frequência bastante baixa, então tem essa opção de fazer sempre de segunda a quinta durante esse mês de outubro e comecinho de novembro. E, finalmente, a gente tem uma audiência de encerramento que vai ser um pouquinho diferente, onde a gente vai apresentar não só os resultados finais do orçamento cidadão, mas os resultados também do programa de metas, do plano plurianual e do plano de ação das subprefeituras. Ou seja, é uma audiência que vai ter um formato um pouco diferente, caso alguém queira acompanhar, assim como qualquer uma das outras, fique à vontade no dia 6 de novembro. Falando um pouquinho sobre o Orçamento Cidadão 2026. O Orçamento Cidadão, ele virtualmente mora no Participe Mais. Ele é um portal em que todas as propostas atuais e anteriores, elas podem ser consultadas. Podem ser consultados os autores, podem ser consultado o status, as análises de viabilidade, se elas foram eleitas, se são consideradas viáveis, inviáveis, e também os recursos remanescentes por subprefeitura. Recurso remanescente é algo que eu vou falar daqui a pouquinho também. Além do Participe Mais, né, a gente tem o site da CEPLAN. O site da CEPLAN, ele contém o calendário das audiências, esse pelo qual eu acabei de passar, a planilha com os recursos remanescentes e a lista com todas as propostas eleitas e analisadas. Isso além de outros documentos, instrumentos de planejamento relativos ao orçamento público. Tradicionalmente, isso ficava no site da Fazenda, como eu disse, teve uma mudança no começo do ano, então esses documentos passaram a constar do site da Secretaria de Planejamento e Eficiência. No entanto, para quem acessava o endereço antigo, pode ficar tranquilo que até o final do ano isso vai estar espelhado. Então, vai estar tanto no site da Fazenda quanto no site da CEPLAN. O Orçamento Cidadão, ele é um processo que tem uma duração de 1 ano para ser aplicado no ano seguinte, né? Então, durante esse ano, a gente passou por algumas etapas. Lá em abril foram feitas as primeiras audiências públicas com recepção das propostas, né? O que a sociedade, o que os munícipes tinham a propor a ser feito na sua região com uma verba destinada para isso. Essas propostas foram recolhidas, elas foram sistematizadas e foram priorizadas pelo Conselho Participativo Municipal. Algumas não, né? Uma boa parte das propostas foi feita diretamente no Participe Mais, então por um canal virtual. Já o restante foi feito em audiência pública, onde teve uma construção coletiva de propostas, os munícipes se reuniram, debateram ali para escrever uma proposta que fosse bacana para o território, e alguns fizeram propostas individuais. Todas essas também foram inseridas pela equipe da prefeitura no Participe Mais. Por quê? Porque o CPM ele iria escolher 15 dessas propostas para ser feita a análise de viabilidade. Então, cada Conselho Participativo Municipal, cada CPM, ele é um órgão autônomo, ele não faz parte da estrutura hierárquica da prefeitura, um órgão que é eleito pela população, não tem vinculação com a prefeitura, e a ideia de fazer isso é que o CPM, geralmente, como ele é próximo, ele vai tentar dar mais legitimidade para as propostas
que foram colocadas. Então, de todas as propostas, 15 são escolhidas pelo CPM. Essas 15, no mês de junho, foram direcionadas à prefeitura, aos órgãos que cuidam do assunto de cada uma, e esses órgãos fazem uma análise de ordem técnica, de ordem jurídica e de ordem orçamentária. Então, dá para a gente fazer? Isso é assunto que a prefeitura lida, ou é do Estado, ou enfim, é alguma coisa que está no nosso campo de atuação, que dá para fazer em um ano? Cabe dentro dos recursos que a gente tem 10 milhões de reais para o orçamento cidadão, né? Às vezes uma proposta pode custar 20, 30, 40, e aí não tem como realizá-la. Ou então, enfim, juridicamente isso é possível fazer. Eu vou falar de um caso hoje de uma proposta que juridicamente não tem como ser feita, né? Então, enfim, são análises que foram feitas, né? E depois essa resposta é dada e é feita interposição de recursos. Existem casos em que a análise de viabilidade ela fica prejudicada porque, por exemplo, às vezes o endereço não ficou muito claro, ou então a informação não está redonda ali, e aí tem uma oportunidade para a população se manifestar de novo ali, dizer, olha, não, a gente vai fazer de tal maneira, não era bem isso que a gente queria, e em alguns casos a proposta muda, por causa do recurso que foi feito. Feita a revisão de recursos, a gente vai para a votação popular. Então, lembra que a gente escolheu 15 propostas. Essas 15 propostas, elas têm que caber no orçamento de 10 milhões de reais. Então, elas vão lá no Participe Mais e são votadas. Votadas para que haja uma priorização. Algumas propostas, então, acabam sendo consideradas viáveis e dentro do orçamento cidadão, e outras podem ser consideradas viáveis e não cabem nos recursos do orçamento cidadão. E como é que é feito isso? Pela ordem de votação. Se a primeira proposta custa 5 milhões, e ela é viável, ela vai consumir 5 dos 10 milhões do orçamento cidadão. Aí a próxima, por exemplo, custa 4, ela consome 4 dos 5 que sobraram. A próxima custa 3. Aí já não cabe nos recursos que sobraram, então ela é viável, mas não poderá ser feita por causa do orçamento. Depois dessa votação popular, a gente vai para a fase em que estamos agora, que é a fase das audiências públicas devolutivas online, onde a gente apresenta os resultados e análises finais. Encerrado esse primeiro ciclo, a gente passa no ano seguinte à etapa de monitoramento, em que os órgãos vão executar os compromissos que eles assumiram. Vejam que eu não estou mais falando em propostas, passam a ser compromissos, né? E esses compromissos vão ser acompanhados pela CEPLAN e cobrados também pela população. E só lembrando que o papel de CEPLAN nesse processo é de coordenação e de transparência. A CEPLAN busca o dado para publicá-lo, para mostrar para a população o que está sendo feito, ou o que está atrasado, o que precisa de alguns ajustes, mas a execução sempre é responsabilidade do órgão que assume o compromisso. Sobre o orçamento de cidadão de 2026, uma visão geral, né? Bom, temos 32 regiões administrativas, são 32 subprefeituras. No total, tivemos 182 propostas priorizadas, consideradas viáveis e eleitas, gerando 185 compromissos a serem realizados com recursos do orçamento cidadão. Por que 185? Tem mais compromissos que propostas? Porque, às vezes, uma mesma proposta pode ser assumida como compromisso por duas secretarias diferentes, né? A gente tem caso, por exemplo, de uma revitalização de uma praça que inclui uma melhoria do tráfego na região, né? Enfim, aí a gente pode ter uma análise que é feita pela subprefeitura e uma análise feita e uma análise que é feita pela Secretaria de Transportes, né? Eventualmente, as duas concordam que dá para fazer no seu devido papel, e aí a gente acaba gerando um compromisso a mais. Além disso, nós tivemos 48 propostas priorizadas e consideradas viáveis com recursos próprios, gerando 50 compromissos. Há casos, e não são poucos, de propostas que são feitas que ou já estão no planejamento dos órgãos da prefeitura, ou que os órgãos consideram ser possível fazer sem utilizar os recursos do orçamento cidadão. Isso é muito bom, porque se não está usando o recurso do orçamento cidadão,
que significa que o orçamento do próprio órgão já garante aquela proposta que foi feita e ainda sobra dinheiro para fazer mais coisa. Então, eu digo que não é pouco, e como vocês podem ver, são 50 compromissos que foram assumidos. Às vezes já estava no planejamento daquela secretaria fazer aquela obra, ou fazer aquela revitalização de praça, enfim. Ou não estava no planejamento e como foi trazido no orçamento cidadão, resolveram colocar, tinham que escolher alguns lugares para fazer, foi escolhido um que estava no orçamento cidadão. Então, no total, a gente tem 230 propostas, resultando em 235 compromissos, cuja execução vai ser monitorada no próximo ano. E, além disso, a gente tem indicação de recursos remanescentes, né? Então, já explico o que são os recursos remanescentes, mas só para a gente falar de valores, a gente tem cerca de 250 milhões e meio alocados no orçamento cidadão e 69 milhões e meio que ficaram de recursos remanescentes. Somando esses dois valores, a gente chega a 320 milhões de reais, que é exatamente 10 milhões de reais por território, né, por região administrativa, por zona de subprefeitura. Como eu disse, recursos próprios são aqueles que vão garantir algumas propostas sem que elas usem recursos do orçamento cidadão, esses 10 milhões destinados para cada região administrativa. Já os recursos remanescentes são aqueles que acabam sobrando, não foram alocados em propostas em compromissos, ou porque não havia propostas viáveis em número suficiente, ou porque não havia uma proposta que coubesse no valor que sobrou. Como é que vai ser feito com esse dinheiro? Ele perde? Não, não é perdido. Os recursos remanescentes, eles vão ser indicados, vão ser, na verdade, assim, a CEPLAN vai entrar em contato com os CPMs para que os CPMs indiquem onde esses recursos devem ser alocados. Esse é um processo que vai acontecer agora no mês de outubro. A sugestão é que os CPMs se mobilizem o mais rápido possível e entrem em contato com os órgãos responsáveis para alocar o que sobrou dessa verba, ver a viabilidade. Isso aqui já sai do processo de orçamento cidadão formal, né? É uma coisa um pouco diferente. Mas, como todo recurso da prefeitura, entra no processo orçamentário da prefeitura. Ou seja, demorou para fazer, dormiu, não consegue empenhar, não consegue garantir que aquele dinheiro vai ser gasto no ano e o dinheiro, ao final do ano, ele é perdido, né? Não é que ele é perdido que ele some, ele volta para a prefeitura, mas aí a gente já está falando de um ano novo, de uma execução orçamentária nova. Por isso que o Orçamento Cidadão ele tem esse prazo de um ano, para poder caber não só no projeto que pode ser feito naquele ano, mas que consiga efetivamente ter uma entrega para aquele exercício, para aquele ano. Saldos remanescentes, né? A gente tem valores que variam muito entre cada subprefeitura de saldos remanescentes do orçamento cidadão. O segundo maior valor é justamente o da Vila Maria Vila Guilherme, que é de 8 milhões e 600 mil reais. Ou seja, dos valores destinados ao orçamento cidadão, apenas 1 milhão e 400 mil foram utilizados para propostas que foram consideradas viáveis. Então, a gente tem uma sobra muito grande. Então, eu chamo ainda mais atenção aqui se houver algum representante aqui do Conselho Participativo Municipal e da subprefeitura, para que isso seja articulado o quanto antes e, eventualmente, coisas que a população esteja precisando, que o conselho indique, sempre lembrando que quem vai fazer essa indicação vai ser o CPM, possa ser articulado para entregar, para que o território não perca essa verba com o passar do tempo. Então, basta que as pessoas se mobilizem, esse dinheiro vai ser utilizado, ele não é perdido, mas é preciso que as pessoas se mobilizem. Participação social. Como é que ficaram as propostas e votos por subprefeitura? A gente tem um total aí de 3.133 propostas que foram feitas, 37.591 votos feitos na plataforma Participe Mais. Na Vila Maria, Vila Guilherme, tivemos 84 propostas apresentadas e um número de 44 votos. Até pelo número ser pequeno, né, isso mostra um pouco porque que talvez não teve tanta priorização também, tanta, tantas propostas dadas como viáveis, né? Mas
apesar da gente olhar para esses números globais e eles serem pequenos, quando você olha para a dimensão de uma cidade como São Paulo, eles vêm crescendo ano após ano no processo do orçamento cidadão. Então, ele, por um lado, a perspectiva parece ruim, mas por outro, não. Está crescendo, está aumentando, e o nosso interesse é que cada vez mais pessoas consigam participar desse processo e que a gente fortaleça esse vínculo institucional entre a sociedade civil e a Prefeitura de São Paulo, né? Inclusive, a intenção nossa é que a gente consiga ter mais orçamento, consiga viabilizar mais propostas, mas é um processo paulatino, né? Ano após ano a gente vai melhorando. Os destaques aqui da participação ficaram com São Mateus, Parelheiros e Moca. São Mateus teve quase 8.000 votos aqui nas propostas apresentadas. Vamos falar da Vila Guilherme e da Vila Maria especificamente. 50 propostas foram apresentadas no Participe Mais, na audiência pública 34, 11 dessas foram construção coletivas e 23 propostas individuais. Do total de 84 propostas, resultando num total de 84 propostas recebidas. Tivemos 49 presentes na audiência e 7 registros para manifestação oral. Isso naquela audiência que foi realizada lá atrás, no início do ano. Todos os dados relativos a essas propostas, resultado da priorização, recursos, análise de viabilidade, etc., tudo isso pode ser acessado no Participe Mais, né? Você entra no site, clica no botãozinho da subprefeitura e faz o filtro que você quiser, né? Quero ver por proposta viável, quero ver por proposta que não foi aprovada, enfim. E escolhe lá os filtros e consegue ver todas as informações relativas a isto. Aqui, as 15 propostas que foram escolhidas pelo Conselho Participativo Municipal da Vila Maria Vila Guilherme. Destas, a gente tem 8 que foram consideradas inviáveis ou não foram eleitas, né? No caso, acho que todas foram consideradas inviáveis aqui, as que estão marcadas. Teve 3 que foram consideradas viáveis com recursos do orçamento cidadão e 4 foram consideradas viáveis com recursos próprios dos órgãos. Então, continuando aqui, só para falar um pouquinho do orçamento municipal de 2026, é interessante que as receitas da cidade para 2026, elas estão estimadas em 135 bilhões, o que representa um aumento de 7,8% a mais do que o que estava estimado para 2025, que foi de 122,75 bilhões. Esse é um aumento expressivo, mas é um aumento que tende a diminuir com o passar dos anos por conta da reforma tributária, que vai acabar tirando um pouco do orçamento da cidade de São Paulo. Então, é uma tendência gradual, né, que esse aumento, que geralmente acontece ano após ano, ele tenda a diminuir um pouco. Por função, como ficou distribuído esse orçamento, né? Vamos dar um destaque aqui para a educação e para a saúde, geralmente são os maiores valores de orçamento, com 30 bilhões e meio e 25 bilhões e meio. Em seguida vem transportes, com 10 bilhões, e urbanismo, com 16,8, seguidas aí de habitação, assistência social, segurança pública, saneamento e cultura. Finalmente, para divulgação, todo ano é produzido um documento pela Copom, né, pela CEPLAN, na verdade, né, especificamente pela Coordenadoria de Planejamento, a COPLAN, que é o Caderno do Orçamento. O que é isso? É uma maneira mais simples de entender o orçamento da cidade de São Paulo. O orçamento costuma ser um tema muito técnico, muito cheio de termos complicados, números. Para quem não está muito familiarizado com isso, é uma leitura densa, né? Se olhar um documento orçamentário. Então, o que a CEPLAN faz todo ano, né? Ela cria esse caderno de orçamento que tenta, de uma maneira mais simples, numa linguagem simples, acessível, fácil de entender, explica qual é o orçamento da cidade, né?
essa edição de 2025 está disponível no site da Secretaria da Fazenda, no menu lateral à esquerda, contas públicas, o caderno do orçamento, ou seguindo esse QR Code que vocês estão vendo na tela. Em 2026, também haverá um caderno do orçamento e ele vai estar disponível até março do ano que vem. Bom, terminada essa parte introdutória de explicação do orçamento cidadão, a gente passa agora para as análises das propostas. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela e eu vou abrir aqui um outro compartilhamento, só que agora é das propostas em si. Patrícia, tudo bem por aí? Não estava acompanhando o chat? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Sou eu colocando os links das mensagens que você passou. Ah, legal. Então, deixa eu só puxar aqui Subprefeitura Vila Maria, Vila Guilherme. Aí eu vou compartilhar uma nova tela com vocês. É muito botão aqui, tá, gente? Peço desculpas pela demora. Então, é esse aqui que eu vou compartilhar. Isso. Né? Então, agora, como é que vai ser? Eu vou chamar cada um dos órgãos para falar sobre as propostas que foram analisadas. Né? E a gente vai começar pela Sub da Vila Maria e Vila Guilherme. Então, eu queria pedir para o representante, o Rodolfo, já está com o microfone aberto? Oi, boa noite. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem? Tudo. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente dá uma olhadinha na proposta e aí você comenta o parecer técnico, né? Se quiser ler, você dá uma lida, mas é mais assim apresentar por que decidiu declarar viável ou inviável, explicar para a população, ok? Uhum, tá certo. Então a gente começa por esse aí, pelo 197. Tá. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu sou o Rodolfo, sou CPO da Subprefeitura Vila Maria, Vila Guilherme. A primeira, é que tá um pouco pequeno para mim, desculpa estar perto aqui, para eu poder ler, tá? Revitalizar a Praça Viva na Avenida João Simão de Castro, né? Isso. A gente colocou essa proposta como inviável, porque na Avenida João Simão de Castro passa um linhão da Enel, bem em cima desse canteiro, né? Então a gente não consegue colocar nenhum equipamento ali, que eu acho que foi o que o munícipe ou a pessoa sugeriu que a gente fizesse, né? Infelizmente, nesse local, a gente não pode fazer nenhuma reforma desse tipo. Tá? Próxima. Estou passando aqui para 274. Que Tá. se você quiser, ô Rodolfo, eu faço o seguinte, como você está no celular, eu posso ler para você e aí você faz o comentário, pode ser? Por favor, é melhor para mim, que tá pequeno aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito. A gente tem que sempre lembrar que não é só mais no computador que as pessoas assistem a audiência, principalmente no celular, né? Verdade, é que eu tô com a minha tela aqui e aí fica dividido. Não tem problema. Então vamos lá, a proposta é revitalizar o Largo Marilisa e o compromisso foi de requalificação do local. Isso, o Largo Marilisa fica ali na Vila Guilherme, a gente colocou como viável. É um local pequeno, assim, não é um custo alto de reforma, mas dá para a gente assumir o compromisso, sim, tá? Revitalizar o local, a gente pode bolar um paisagismo, deixar o local mais bonito. Então, esse aqui é um exemplo de proposta que foi considerado, como eu tinha dito, viável com recursos do orçamento cidadão. Então, esses 100 mil reais, eles vão sair daqueles 10 milhões que estavam destinados à Vila Maria e Vila Guilherme. O próximo compromisso é a construção de um piscinão na Vila Guilherme. Eu acho que Ciurb vai falar dele, né? Vai. Porque os piscinões quem faz é a Ciurb. Então, esse aqui eu vou pular, tá, Rodolfo? Tá bom. Estava aqui por engano. Então, 286. Realizar limpeza, zeladoria e desobstrução do córrego Benturelli.
Isso, a gente colocou viável com recursos próprios, porque, na verdade, a gente já faz isso, né? A gente já faz, as nossas equipes já atuam nesse compromisso que o munícipe descreveu. A gente tem uma periodicidade de mais ou menos a cada 60 dias. Como não foi tão específico, ele não foi tão específico em trecho, algum local específico, porque esse é um córrego grande, né? Ele corta uma área grande da nossa subprefeitura. A gente já faz isso. Vamos continuar fazendo no ano que vem e a gente vai dar o feedback dessa limpeza e zeladoria. Legal. Vou passar para a próxima proposta, 314, que é realizar limpeza geral nas praças e ruas no local do Jardim Brasil. É basicamente a mesma coisa do último, né? A gente já não foi específico num local, no bairro do Jardim Brasil, a gente já faz. Ainda agora começou um contrato novo de varrição pública, que vai ficar ainda melhor, né? Que a prefeitura licitou. Agora a gente tem equipe só de limpeza de praça e que vai contemplar todas as praças do Jardim Brasil, tá? Então, todas as praças ali vão ter uma periodicidade de entre 2 a 3 dias para serem limpas e sofrer manutenção também, tá bom? Legal. 319 é requalificar a Praça Padre João Bosco Penido Burnier no Jardim Julieta. Foi considerada viável com recursos do Orçamento Cidadão. Isso, essa praça no Jardim Julieta é uma praça relativamente grande, né? Se eu não me engano, ela tem mais ou menos uns 8.000 metros quadrados. Ali tem uma quadra, tem uma pista de skate, tem bastante banco, mas realmente ela está precisando sofrer uma intervenção aí de manutenção. Então a gente colocou viável, assim, parece que tem um projeto de ser implantado um equipamento da saúde nessa praça. Depois a gente só precisa ver como é que isso vai se dar para a gente conseguir casar a reforma com o equipamento, tá? Depois eu não sei até com quem a gente pode ver isso, se vai ter mesmo, se já está previsto para esse ano, mas a princípio é isso aí. Dá para considerar viável essa requalificação. Então, mais uma que foi considerada viável com recurso do Orçamento Cidadão. A previsão de valor é de R$ 1 milhão para essa requalificação, destinado daqueles 10 milhões que foram destinados ao território da Vila Maria e Vila Guilherme. E a última que tem para vocês falarem aqui, a 509, é o saneamento nos córregos Comunidade Vila Ed e Benturelli. Foi considerada inviável. A gente colocou inviável porque, assim, como não foi tão específico também, é meio vago, a gente achou que é meio responsabilidade da prefeitura em conjunto com a Sabesp, né? É uma coisa que não depende só da gente para fazer, porque o córrego lá ainda tem muito despejo de esgoto, né? Esgoto irregular, e precisa ser feita uma ação em conjunto com a Sabesp lá, para a gente conseguir melhorar o saneamento ali naquela área. Tá bom, Rodolfo? Então é isso, eu agradeço a participação. Se eventualmente você fica aí, porque se eventualmente alguém Pode tiver deixar. algum comentário, mas no final a gente devolve a palavra para vocês. Muito Tá bom. obrigado. Imagina, obrigado. Vamos chamar agora o pessoal da Secretaria Municipal de Transportes, o João Bonet Neto. Estou vendo aqui, João, você já pode abrir seu microfone. Oi, Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu não vou conseguir abrir a câmera. Acho que vocês estão me escutando, né? Eu estou com um probleminha aqui. Vocês me escutam? A gente te escuta, João. Tá bom. Tá perfeito. tudo certo. Você consegue ler as propostas? Consigo. Eu vou passar rapidamente aqui, pessoal. Talvez eu não sei se tem que ler, Thiago, mas eu vou falar por cima. Se eu cometer algum erro, se eu falar alguma coisa que de repente passou aí, pessoal, vocês me corrijam, por favor, tá bom, Thiago, por favor? Só lê o título da proposta para o pessoal saber do que se trata.
Sim, ser? claro. Você quer começar pela 3092 ou pela 318? Eu tô com a 3092 selecionada aqui. Pode ser Tá bom, essa? estou vendo aqui. Então, pessoal, eu vou comentar aqui essas duas propostas, tá? A proposta 3092, ela é uma proposta que, enfim, que propõe sinalizar a Rua Major Dantas Cortez e reformar a praça ao fim dessa rua. Essa é uma proposta, como o Thiago falou, que ela teve análise compartilhada, né? E uma das responsabilidades cabia enfim, compartilhado, acredito, com a SM Sub e com a nossa secretaria, que é a Secretaria de Mobilidade e Transporte. Da parte da SMT, a responsabilidade aqui pela qual eu estou respondendo, essa proposta ela foi considerada viável e o compromisso específico assumido é a realização, né, a elaboração dos projetos necessários para a revitalização da sinalização horizontal e vertical na rua. Tá? Isso ainda não é efetivamente a implementação da sinalização e da reforma da rua, mas é a primeira etapa para a gente conseguir fazer essa revitalização. Precisa do projeto de sinalização que é feito junto à CET para a gente ter o início dessa revitalização. Então, esse é o compromisso que a gente assume para o próximo exercício. Tá bom? Então, por isso ela foi considerada viável dentro desse escopo da Secretaria aqui de Mobilidade e Transporte, tá bom? Só lembrando, gente, que como a gente está falando de um exercício orçamentário, ou seja, propostas que precisam ser executadas num ano, às vezes o que a população deseja é algo maior, né? Mas obras geralmente demoram um pouco mais, né? Por isso que, ao invés da secretaria simplesmente dizer, não, é inviável fazer isso num ano, ela diz, a gente consegue desenhar os projetos que são necessários para fazer essa revitalização. E aí o próximo passo passa a ser a realização da revitalização, tá? Então, é nesse sentido que foi essa resposta do João. E aí, João, eu passo aqui para o 318, que é a construção de um terminal de ônibus no bairro da Vila Sabrina. Foi Perfeito, Thiago. considerada inviável. Isso, essa proposta foi analisada tecnicamente, ela foi considerada inviável, porque a proposta ela foi cotejada, né, ela foi analisada considerando o planejamento e a rede de transporte, um planejamento para a rede de transporte que a gente tem no município, tá? Principalmente de média e alta capacidade, que são os terminais de ônibus e os terminais de metrô. Na região ali do bairro Vila Sabrina, né, mais especificamente na Vila Maria, existe a previsão da construção de um terminal, isso já está, inclusive, no plano diretor estratégico, tá, essa proposição. E como existe uma proximidade entre o local que, enfim, que o processo do orçamento cidadão está propondo agora e o que está previsto no plano, a gente considera que do ponto de vista de rede de transporte, ele seria inviável, porque a gente já tem uma estação, na verdade, um terminal de ônibus previsto para essa região e vai ter um projeto operacional de ônibus que vai atender toda a região. Além disso, tem também previsto uma estação de metrô, tá? A linha. Isso daí, o metrô ele enfim, é um sistema planejado e operado pelo Estado, tá? Mas a gente sabe que o metrô propõe para essa região uma linha de metrô, que é a linha Celeste, e especificamente para a região vai ter uma estação também no centro ali de Vila Maria, que é muito próximo e que vai atender também a Vila Sabrina, tá bom? Então, por isso, né, por conta dessas propostas que já estão previstas, né, por conta dessas estruturas de alta capacidade de transporte que já estão previstas para a região, a gente considerou inviável a localização especificamente onde está sendo proposto, tá? Mas isso não significa que o bairro vai ser desatendido por essas infraestruturas de média e alta capacidade, né, de ônibus, terminal de ônibus e estação de metrô, tá bom? Eu acho que é basicamente isso, Thiago. Não sei se eu tentei ser breve para, enfim, deixar mais tempo aqui para a reunião, mas a gente fica à disposição aqui para esclarecer eventuais dúvidas depois. Não, Muito João, tá obrigado. claro. Foi muito claro e sempre uma satisfação falar contigo. Vou Muito passar obrigado. aqui, imagina. Vou passar então aqui para o próximo órgão que vai falar, que é a CELIMP,
que é uma secretaria executiva dentro de SMSub. E quem vai falar por Selimp é a Bárbara Dionísio. Bárbara, a proposta é essa, 1419. Tudo bem, Bárbara? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Então, a proposta aqui é instalar caixotes para facilitar a limpeza e manutenção da zeladoria. E Isso, vocês disseram que é viável com recursos próprios. isso mesmo. No finalzinho do ano passado, a gente começou um projeto, né? É exatamente desse sentido, a gente chama de bueiro ecológico, que é exatamente uma caixa como essa, mas né, a gente tem alguns outros requisitos, né, para a caixa, e ela é colocada nas caixas dos bueiros para tentar reter os resíduos para ir no ramal, né? Então, isso também facilita, impede o resíduo de ir para o ramal e também facilita a limpeza. Então, quando os bueiros que tiverem, né, essa caixa, que a gente chama de bueiro ecológico, o trabalhador ali de zeladoria, ele não precisa entrar na caixa, ele basta tirar essa caixa, né, e ele já consegue fazer a limpeza. Então, isso já é algo que está em andamento. A gente ainda não começou nenhuma subprefeitura, mas a gente já está viabilizando quais subprefeituras vão ser atendidas, a ordem, a quantidade. Então, por isso que a gente colocou viável com recursos próprios, que já é algo que está em andamento na secretaria. Tá certo, Bárbara, muito legal. Então, eu achei legal essa proposta em si, assim, eu não sabia que vocês já estavam fazendo, achei a ideia bastante bacana. Mas, enfim, eu só fiz um comentário paralelo aqui, não cabe a mim ficar analisando as propostas, e eu agradeço a sua participação, Bárbara. Aproveitando que a gente está no âmbito da SMSub, eu queria chamar a Fernanda Kelly Pereira dos Santos para falar de uma outra proposta, que é recapear as avenidas Major Roberto dos Santos e Basílio Alves Morango. Ela foi considerada inviável. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, boa noite. Ela foi considerada inviável por conta de critérios técnicos mesmo para o recebimento do serviço nas vias. A Roberto dos Santos, ela não atende critérios técnicos que são previstos no edital de concorrência. Então, por priorização, questão de tráfego de via, quantidade de linhas de ônibus que passam ou não na via, essa via ela não conseguiria atender os critérios técnicos que estão previstos no edital, mas a Rua Alves Morango, ela é elegível para recebimento de serviços de conservação e manutenção da malha viária, e isso tem a ver com ela ser uma via coletora, ela tem trajeto de linhas de ônibus que dá assistência no edital para a gente poder priorizar essa via por conta do tráfego dela, e ela vai prosseguir com procedimentos próprios da secretaria, que é de avaliação do pavimento, questão de verificação das avarias que tem nesse pavimento dessa via, e vai ser realizado pela secretaria. Então, Fernando, só para eu entender, então, na verdade, uma das vias é considerada inviável, mas a outra vai ser feita. Exatamente. É isso, tá, com recursos próprios da secretaria. Exato. Tá, Exatamente. tá bom. Não, acho que isso é importante registrar, né? Porque aí acaba sendo. A proposta ela não é totalmente viável, mas daria até para assumir esse compromisso, né, da Basílio Alves Morango. Mas, enfim, é só para deixar claro, né? Porque no Participe Mais ela está como inviável. Uhum. Te agradeço então, Fernanda, a participação e eu Obrigada. vou passar a palavra para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para falar da proposta implantar melhorias no Parque do Trote, Parque Vila Guilherme. É a Isabela Armentando que vai falar. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite, Isabela.
Boa noite a todas e todos. Eu sou Isabela, estou diretora da Divisão de Projetos e Obras da Secretaria do Verde e vou falar um pouco então sobre essa proposta, né, que é implantar melhorias no Parque Vila Guilherme Trotti, né? Então a gente considera essa proposta viável, né? A requalificação de parques, ela faz parte do programa de metas, né, do município. É a meta 2, né, que a gente tem o compromisso de requalificar 25 parques na cidade de São Paulo. E um deles é o Parque Vila Guilherme Trotti, né? Então, isso já está no nosso planejamento, por isso que a gente colocou viável com recursos próprios, né? Como o Thiago colocou, né? Quando já está dentro do planejamento da pasta, a gente acaba usando os próprios recursos, né? E aí, qual que é a expectativa, né? Para o ano que vem? A gente vai preparar o material técnico de restauro das edificações do Parque do Trote e incluir essas demandas de melhorias que vieram nessa proposta, tá? Então, a gente, assim como foi com a Secretaria de Transportes, né, a gente não vai finalizar a obra em 2026, porque é uma obra bem grande, mas a expectativa é que a gente elabore material técnico e faça essa contratação já em 2026, para ir até nessa gestão já finalizar essa obra, tá? Eu acho que é isso. Também estou aqui à disposição, se surgir alguma dúvida. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela, sua participação. É bem aquilo que eu tinha comentado, né? O tipo de projeto que demanda muito mais tempo e orçamento do que cabe dentro do orçamento cidadão, mas que uma parte ela pode acabar sendo feita, né? E para sorte do pessoal da Vila Maria e da Vila Guilherme, né? Já está dentro do planejamento da secretaria, não vai consumir recursos do orçamento cidadão. A próxima proposta, ela é da Secretaria de Planejamento e Eficiência, que é a criação da Praça do Cidadão Participativo com espaços de lazer e cultura. Pela CEPLAN, eu mesmo vou fazer o comentário, né? A ideia dessa proposta era ter criar um espaço de lazer e cultura que fosse administrado pelo próprio Conselho Participativo Municipal, que fomentasse a participação das pessoas com eventos e tal, e que pudesse trazer elas para se integrar à discussão de temas da cidade, né? E ela é inviável por um aspecto legal, porque o conselho participativo, ele, como eu tinha comentado lá no comecinho da audiência, ele não é um órgão da prefeitura, né? Ele é estabelecido por um decreto, né? Decreto 59.023 de 2019. Ele é reconhecido pela prefeitura como uma instância de representação da população. Só que ele não tem caráter de administração orçamentária. Ele tem um caráter consultivo e caráter de fiscalização da atuação do poder público. Ou seja, ele não está sujeito a regras de licitação, ele não tem que prestar contas para o Tribunal de Contas, ele não tem CNPJ, tem uma série de requisitos que implica em participar da administração pública, seja a administração direta, como uma secretaria, uma subprefeitura, seja a administração indireta, como, por exemplo, enfim, um órgão que presta serviços para a população. Esse não é o caso do Conselho Participativo. E por essa razão, é uma razão legal, essa proposta ela não pode ser adotada da maneira como ela foi feita. A alternativa aqui, pensando em um espaço de cultura e lazer, seria uma proposta, talvez conversada com a subprefeitura ou com a Secretaria de Cultura, a depender do caráter que quer se dar, para existir um espaço de cultura que possa fomentar esse tipo de coisa e que traga também a atribuição, a demonstração da atuação do Conselho Participativo, pode trazer eventualmente subprefeito ou algum representante técnico da prefeitura para dialogar, enfim. Seria alguma coisa mais ou menos nessa linha, mas da maneira como ela foi colocada, realmente, legalmente, isso não pode ser realizado. Por isso que ela foi colocada como inviável. Bom, após a CEPLAN, temos a SMPED, que vai falar sobre a proposta de implantar um centro de convivência para pessoas com deficiência auditiva. E aqui o Alessandro Freitas vai falar sobre essa proposta. Ela foi considerada inviável. Boa noite, Alessandro.
Boa noite. A proposta de implantar um centro de convivência para pessoas com deficiência auditiva, ela foi considerada inviável nesse primeiro momento devido à necessidade de ter diretrizes técnicas mais detalhadas para estar montando esse projeto e esse estudo, como modelo de funcionamento, equipe, perfil de atendimento, o que acarreta também na montagem desse modelo de identificar o melhor local para a sua construção, né, que atenda a todas essas necessidades técnicas desse modelo, e também porque nós não temos um mapeamento da demanda local para esse serviço, né? Eu acho que a primeira questão é especificar o tipo de atendimento que seria feito nesse centro de convivência. Essa demanda é uma demanda que nós não tiramos, né, de ser realizada no futuro. Inclusive, nós ficamos à disposição para estar recebendo quem fez essa proposta na secretaria para entender as necessidades, o que eles pensam enquanto centro de convivência, para que no futuro a gente possa entender uma forma de melhor atender esse pedido. Tá certo. Alessandro, muito obrigado pela sua fala. Temos uma última secretaria para se manifestar sobre as propostas, é a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a CIURB. É o Alan Oliveira que vai falar. Tem duas propostas, só uma está aparecendo aqui, depois eu marco a outra. Então, primeiro eu vou marcar essa aqui, que é de implantar um canteiro central na Avenida do Poeta. Alan, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos, sou representante da CIURB, trabalho na área de planejamento. Estão me ouvindo? Desculpa. Estamos ouvindo, sim. Ah, tá. Trabalho na área de planejamento e o que acontece? Essa solicitação, né, de implantar o canteiro, ela foi considerada viável, porém não totalmente, não da implantação, mas sim dos estudos, de ver a viabilidade, né, e do projeto, porque sem isso não tem como dar continuidade. E como você mesmo falou, é o que dá o início, né? É o que é mais rápido de fazer e depois, por uma segunda etapa, né? Ver a futura contratação das obras. Foi viável com o recurso do orçamento cidadão e vai entrar sim para os compromissos do ano que vem. Legal, maravilha, Alan. Eu vou puxar a outra aqui, ela não tá por um erro aqui, não tá na listinha de CIURB, mas é a 278, que é a do piscinão. Construir um piscinão na Certo. Vila Guilherme. Se você puder falar, por gentileza. Claro, o que acontece? Desde 2016 vem sendo realizado um estudo do caso das drenagens, né? O estudo das bacias de toda a região. E na região ali de onde está fazendo a solicitação, já foi realizado o caderno. Esse caderno ele foi publicado. Deixa eu só confirmar aqui. Ele foi publicado em 2024. Eu vou até colocar o link aqui na mensagem para quem quiser ter acesso, mas mesmo assim, se colocar em qualquer buscador, se colocar caderno de drenagem, ele aparece. Nesse caderno, ele tem previsto vários elementos, né, para fazer essa questão da drenagem, inclusive alguns piscinões e pôlderes. Que os pôlderes é um piscinão menor, no caso, só que ele fica mais próximo das margens, no caso da marginal ali, onde é bombeado para o rio esse excesso de água que vem e faz, no caso, como ali é uma área de remanso, que a água volta muito, então esses pôlderes, eles fazem ele é muito eficiente nessa questão. Então, assim, ele não está no PDD, que é o Plano Diretor de Drenagem do município ainda, porém, esse PDD, ele está sendo realizado a terceira edição.
Ele já está previsto para audiência pública agora no próximo mês, e todas essas alternativas todas essas intervenções que estão para a alternativa 1 do caderno, ela vai entrar para o PDD. E eu vou dar uma prévia aqui só para ter uma ideia do que vai ser feito, mas nós temos 2 poldres, um na Rua das Bandeiras, com capacidade de 15 mil metros cúbicos. Eu tenho outro aqui próximo à Ponte das Bandeiras também, com 5 mil metros cúbicos. Fora isso, nós temos previsto o dique na Avenida Moisés Moisen, e mais 2 reservatórios, um com capacidade de 25 mil metros cúbicos na Rua Brasleme e outro com capacidade para 15 mil metros cúbicos na Rua Santos Dumont. Fora isso, tem umas válvulas top, que ela faz nas áreas de remanso não voltar do rio Tietê para os córregos, evitando assim que ele não tenha a vazão necessária. E como eu tinha falado, vai entrar todos esses da primeira etapa, que está previsto para a primeira etapa do caderno, vai entrar no PDD. Tá certo, Alan. Obrigado, pelas informações, pelos esclarecimentos. E com isso, eu vou encerrar a parte da fala das secretarias e da subprefeitura. E agora, exatamente às 19h36, eu vou passar para a fala dos munícipes. E a Patrícia está relembrando aí no chat que quem quiser falar, por gentileza, apertar o botãozinho de levantar a mão, né? Seja ou no celular, seja no computador, na plataforma que tiver. Por enquanto, a gente só está com uma inscrição. Então, a qualquer momento, vocês podem levantar quem quiser falar. Como tem poucos inscritos, pelo protocolo, eu vou compartilhar aqui um cronômetro que a gente teria, né, na verdade, de 3 minutos para a pessoa se manifestar, mas, Ana, fique tranquila, de maneira alguma eu vou ser rigorosíssimo com esse tempo, tá? Porque, por enquanto, você é a única que vai falar. Então, fica à vontade, o seu microfone agora pode ser aberto para se manifestar. Boa noite, eu sou Ana Cristina, eu sou médica coordenadora da saúde na região norte, e eu queria responder sobre, foi perguntado da Praça do Jardim Julieta, né? Que ele se considerou viável e vai fazer a limpeza da praça, e tem uma UBS para ser construída nessa adjacência, e ele queria uma resposta para saber como é que estava esse projeto da Secretaria Municipal de Saúde. Esse projeto, no começo, ele entrou como orçamento cidadão, não entrou, desculpa, entrou como PAC, ia ser uma parte do Ministério da Saúde e uma parte do município, mas não deu certo o PAC, mas o município assumiu a construção da UBS com recursos próprios. E aí ela está sendo licitada, essa construtora, e até o dia 11 nós vamos ter a construtora que vai dar início às obras. Só para informar que vai acontecer, sim, com recursos próprios, a construção da UBS Jardim Julieta. Tá ótimo, Ana. Muito obrigado pela fala, pela contribuição e pela informação, né? Que às vezes acaba ajudando a gente aqui do outro lado também. Temos mais alguém que quer se manifestar? Alguém não conseguiu eventualmente achar o botão, falando no chat? Temos o Osmar. Osmar, só um minutinho, pode abrir o seu microfone. Tudo bom? Eu sou Bem? Osmar Araújo. Me escutam? Escutamos, Osmar. Legal. Bom, sou Osmar Araújo, sou conselheiro participativo da Vila Maria, Vila Guilherme, e eu queria fazer uma provocação, né? Porque não foi minha proposta, mas teve uma proposta que foi considerada inviável, que era o recapeamento de uma rua, por questões técnicas, por critérios técnicos, né? Pelo que eu entendi que foi colocado, esses critérios foi de uso da rua, né? A rua não passa ônibus, ela não tem grande circulação e assim por diante.
Ok, pelos critérios da secretaria em questão, que é responsável pelo recapeamento, eu acho que é mais do que justo que ela priorize onde há maior circulação de carros, de automóveis, de caminhões, de ônibus, assim por diante. Mas pela priorização dos próprios munícipes, né, essa rua foi dada como uma prioridade. Haja visto que há recursos sobrando, né, 8 milhões sobrando na nossa subprefeitura, eu gostaria que reconsiderasse o recapeamento. Não pelos critérios da secretaria, mas pelos critérios da população e do conselho participativo. É só essa colocação que eu gostaria de deixar anotado, né? Porque para dar mais voz ao nosso instrumento de participação. Obrigado. Osmar, obrigado pela fala. Tem mais alguém que quer se manifestar? Um munícipe que queira fazer uso da palavra? Bom, ninguém aqui, não estou vendo nenhuma mão levantada. Patrícia, no chat alguém falou alguma coisa sobre... Ninguém, Thiago. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu queria saber da parte dos órgãos da prefeitura, se alguém gostaria de responder, fazer um comentário sobre as falas dos munícipes, depois eu falo sobre os recursos remanescentes, que foi um ponto que o Osmar tocou. Felipe? Não, Felipe é munícipe, né? Então vamos abrir para o Felipe falar, ó, por favor, ô, Patrícia. Opa, tudo bem, Thiago? Você está me escutando? Tô escutando. Oi, Thiago, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou representante da SMT, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, Ah, tá. mas na verdade eu queria fazer um comentário na proposta do Alan. Eu não sei se o Alan ainda está aí. Ele falou sobre um canteiro central, né? Acho que o pedido do município era para aumentar o canteiro central, né? Fazer um paisagismo ali e tal. Uhum. E eu queria falar com ele que a gente tem o interesse de transformar algumas ciclofaixas em ciclovias. E eu vi que na rua, nessa Avenida do Poeta, tem uma ciclofaixa já. Então, como o pessoal da CET geralmente também tem projetos que às vezes estão elaborados já, pode ser uma opção também, ou você conversar com a gente da CET, né, da SMT e da CET, a gente faz essa ponte, e aí a gente também, se for do interesse, né, pensa em alguma forma de transformar a ciclofaixa que tem lá numa ciclovia, né? Então, às vezes, é um projeto, já tem algum projeto que pode agregar o projeto de vocês, né? Que vocês vão pensar. Então, se você tiver essa possibilidade, eu ia pedir para você tentar incluir a gente nessas conversas também nos próximos estudos. Essa é a minha contribuição, Thiago. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Legal. É bom que a gente já usa a própria audiência para fazer essa vinculação aqui dos órgãos da prefeitura, né? É prático. Pode falar, Alan. Então, nesses estudos, né, que a gente vai fazer antes até do projeto, é para isso mesmo que são feitos esses estudos, né, levantados umas diretrizes a ser seguidas, e é justamente isso, tentar alinhar com mais secretarias e até outros órgãos que tenham o interesse de fazer alguma coisa para juntar e fazer o conciliar tudo que tá precisando fazer o que é necessário fazer na Lunocal. Tá bom? Pode deixar que nós vamos conversar sim. Obrigado, Alan. Obrigado, Felipe, pela contribuição. Alguém mais dos órgãos gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre os recursos remanescentes que o Osmar comentou, né? Realmente, né, na subprefeitura de vocês, não na subprefeitura, né, mas no território da subprefeitura, tem uma boa quantia para ser utilizada que não foi utilizada no Orçamento Cidadão, 8 milhões e meio. Né? Minha sugestão, Osmar, você sendo do Conselho Participativo, assim que possível, já conversa com o pessoal da subprefeitura para eles fazerem a ponte. Quem geralmente cuida de recapeamento é a secretaria das subprefeituras, né?
e verificar se é possível destinar essa verba para recapear essa rua em específico, né? Tem que ver, às vezes pode ter uma preocupação do ponto de vista legal, né? Se foi feito, por exemplo, uma licitação, uma contratação, que tem que seguir certos critérios, né, para fazer os recapeamentos, às vezes nem que eles queiram, eles podem modificar essas regras. Mas se eventualmente um recapeamento não couber, eventualmente a subprefeitura pode algum outro tipo de intervenção que melhora ali, que pode ser pode amenizar, se não resolver, o problema daquela rua. A Fernanda aqui é da SMSub e ela está levantando a mão para falar. Então vou liberar porque acho que ela vai falar com mais propriedade até do que eu. Sobre essa questão, não é apenas uma questão de escolha da secretaria, mas é o que o edital de licitação ele cita, né? Ele tem os critérios para poder fazer a padronização de onde vão ser feitos os serviços. Então, existem esses critérios que precisam também ser respeitados. Então, acho que era exatamente Obrigado, Fernanda. Na linha do que eu tinha imaginado, né? Muitas vezes, né, o próprio poder público fica amarrado por um critério de contratação que não pode ser desrespeitado, né? Tem que seguir aquela priorização. Mas, de novo, Osmar, minha sugestão é essa: você é do conselho, você vai ter a oportunidade aí de ajudar a população a escolher alguns projetos, alguns locais onde eventualmente pode ser aplicado essa verba. Conversa com o pessoal da subprefeitura da região, para eles encaminharem para quem pode fazer esse tipo de apoio, né? Às vezes o problema, como está, ele não necessariamente vai ser resolvido como um todo, mas algum tipo de intervenção, algum tipo de melhoria que pode ajudar, pode resolver algum problema, pode ser feito, né? Ainda mais aproveitando essa verba remanescente que é significativa. Bom, a gente teve 2 inscritos para fala, a Ana e o Osmar, os 2 se manifestaram. Estamos sem mais nenhum inscrito para falar e nenhuma fala devolutiva por parte da subprefeitura. Então, eu brinco, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não tendo mais falantes, eu declaro encerrada essa audiência pública às 19h47. Por favor, pessoal, continuem sempre participando. A gente espera que cada vez mais pessoas venham para a audiência para que a gente consiga fazer essa vinculação entre a população e entre a atuação do poder público de maneira a sempre satisfazer mais o que a população quer. Não é um caminho simples. Há algum tempo atrás, nem verba destinada por orçamento cidadão existia. Hoje já existe uma verba carimbada para ele. Então, assim, vamos tentar fazer uso. Osmar, a bola vai estar contigo aí no próximo mês. A CEPLAN vai entrar em contato com os conselhos, né, para falar como é que vai ser esse processo aí nas próximas semanas, ainda em outubro. Tá bom? Obrigado, gente. Agradeço a todos. Tenham uma ótima noite.